Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E você também poderá assisti-lo nos nossos canais do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi, ou então através dos canais de satélite, da rede CBED-EDSAT, os canais da educação. Hoje nós vamos debater os novos caminhos da sociologia. E para isso nós convidamos o professor doutor Everson Nauroski, ele que é doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, ele também é filósofo, é sociólogo e trabalha com sociologia do trabalho acadêmico, do trabalho escolar. Ele tem mestrado na área de Engenharia da Produção pela Universidade de Santa Catarina e lá ele estudou as relações e a precariedade entre do trabalho dos professores temporários. E aqui na Uninter ele é o tutor do nosso curso de Sociologia. É um curso à distância na área da Sociologia. Ele também é professor de outras instituições de ensino. Professor Everson, eu gostaria que, em primeiro lugar, agradecer a sua presença neste programa e que o senhor nos contextualizasse a sociologia clássica, que é, digamos, uma ciência até relativamente recente, porque ela surge em meados do século XIX, com Augusto Comte, que foi, digamos, o fundador do positivismo, mas que se desenvolveu ao longo desses quase 150 anos e hoje é uma disciplina obrigatória, inclusive a nível de ensino médio. Perfeito, Jorge. Então eu quero saudar as pessoas que estão nos assistindo, agradecer o seu convite, né? É um prazer, uma satisfação estar aqui com você. Obrigado. Então, a sociologia ela é uma ciência recente. Se nós formos pensar, digamos assim, na dimensão do que caminhou, né, o conhecimento científico humano, ela é uma ciência recente. E o curioso é que ela nasce num contexto bem instigante, que é o contexto do surgimento do capitalismo, né? Estavam acontecendo ali um contexto de grandes transformações na sociedade. De um lado, nós tínhamos ali a Revolução Francesa e Revolução Industrial, as cidades crescendo muito, quer dizer, aquele mundo medieval que era a referência das pessoas, né, que era um mundo relativamente estático, né, um mundo segmentado em praticamente 3 classes, né, estamentais. Nós tínhamos ali o clero, a nobreza e a plebe. De repente esse mundo começa a sofrer grandes transformações, né? Tendo em vista que o conhecimento ele ficou, digamos assim, do período medieval, ele ficou com pouco desenvolvimento, conhecimento científico, né? Nós sabemos que a Idade Média é um período que os historiadores, os filósofos, enfim, quem gosta desse assunto, se divide em colocar como uma época perdida, com um período assim onde houve o que eles chamam de uma era das trevas, né? Onde era proibido pensar, a repressão da igreja, e há outros autores que vão dizer que não é bem assim, que houve o florescimento da filosofia, claro que uma filosofia direcionada como uma linha auxiliar da teologia, né? Mas, enfim, nesse período o que acontece? A redescoberta da filosofia antiga, dos autores clássicos da Grécia e de Roma, fizeram com que essas ideias fossem ganhando uma dimensão crítica, desenvolvendo novas áreas. Então, é nesse contexto já, no final do século XII, XIII, que começa a dar os primeiros passos que nós chamamos de Renascimento. E o Renascimento vai trazer uma série de autores na área de filosofia, literatura, na arte, quer dizer, vai criar um caldo, um contexto assim absolutamente crítico
né, diferente, vai romper com aquela visão medieval, aquela visão, digamos assim, teocêntrica de mundo, né? E é a partir desse contexto que começa a surgir ideias como as de Montesquieu, né, o Saint-Simon, os próprios autores iluministas que vão surgir nesse Aliás, período. O próprio Augusto Comte, que é um autor desse período, que foi o fundador, podemos assim dizer, da sociologia, como nós conhecemos, ele foi secretário particular do Saint-Simon. Saint-Simon, perfeito. Que foi um dos, podemos assim colocar, um dos pensadores da era clássica, do socialismo clássico. Correto, é um dos autores até que vai influenciar uma perspectiva do Marx também, né? E pelo que a gente sabe do Auguste Comte, ele quando tornou-se secretário do Saint-Simon, né, ele teve tempo para estudar, né, porque era uma atividade que não lhe absorvia tanto, e teve acesso a uma das bibliotecas mais bem equipadas da época. E é a partir daí que ele vai desenvolver, porque na verdade assim, a minha leitura que eu faço, o Jorge, é o seguinte, haviam ciências já muito consolidadas, a química, a física, a matemática, a astronomia, e todas elas com o seu campo bem estruturado, explicando, né? Mas não havia uma ciência que explicasse o que é a sociedade e por que essa sociedade está passando por tanta transformação. Então, muitos autores tentavam, inclusive o Saint-Simon, tentavam propor uma explicação, uma forma de compreender essa sociedade e tentar, de alguma forma, prever, né, ou orientar o que poderia estar acontecendo. E o Comte é um dos que se propôs, né? Na historiografia, na literatura, né, da sociologia, ele tem uma grande importância como, né, um precursor, mas a gente coloca assim que é ponto pacífico que o fundador mesmo da sociologia enquanto ciência é o Émile Durkheim, né, porque o Comte ele ainda conserva muito de um pensamento de um dever ser, né? Então a sociologia do Comte, se é que a gente pode dizer isso, ela é muito mais normativa, quer dizer, ela é muito mais diretiva do que propriamente uma sociologia que analisa a sociedade, né? Mas com certeza ele influenciou tremendamente o Durkheim. Sim. E todo um segmento que nós chamamos de sociologia funcionalista, né? Que vai beber lá nas fontes do Auguste Comte, nessa visão positivista. Agora, o papel do Max Weber, que ainda é muito estudado hoje, pelas análises que ele fez da sociedade europeia do século XIX, inclusive sobre vários aspectos, religião, comportamento social, e ele ainda nós podemos colocá-lo como uma referência da sociologia? Olha, o Weber é uma referência muito importante, né? Não só como clássico, como um dos últimos grandes clássicos da sociologia, né? Mas as ideias do Weber, a sua teoria da ação, né? Quer dizer, ele busca entender a sociedade a partir do indivíduo, né? É diferente da perspectiva do Durkheim. O Durkheim parte daquela ideia de que a sociedade produz o indivíduo. E de que nós, em grande medida, na verdade, somos quase como que um reflexo desse todo, né? De alguma forma, nós somos um reflexo da sociedade, né? As nossas ações refletem muito do contexto que a gente vive. E primeiro vem a sociedade, depois o indivíduo. Então é um olhar um pouco... o funcionalismo ele é meio determinista mesmo, né? A gente se adequa às normas, se adequa ao fato social que o Durkheim coloca. Agora, a perspectiva weberiana é bem diferente. A perspectiva do Weber que na sociologia é chamada de individualismo metodológico, né? Aquela perspectiva onde ele vai analisar como que o indivíduo dá sentido à sua ação e como é que essa ação desse indivíduo, né, vai se, digamos, se expandindo em relações sociais com outros indivíduos e a partir daí emerge uma coisa que nós chamamos de sociedade. Então a sociedade, ela é um todo, mas ela é um todo que resulta da ação dos indivíduos entre si. Então é muito curioso, porque uma das obras principais dele, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele vai defender essa perspectiva. Quer dizer, o que é o capitalismo? O capitalismo, naquele período, ele é resultado de uma ética profissional, que vai emergir da tradição protestante. Quer dizer, o protestante, né, seja ele lá de matriz luterana, anglicana, né, mas principalmente o luterano e as ideias do Calvino. Quer dizer, o protestantismo calvinista trabalha com aquela ideia assim de que o indivíduo ele está predestinado,
né? Quer dizer, e essa predestinação ela se manifesta como uma graça de Deus. E essa graça é visível pela prosperidade. Então todos têm que se pressupor de alguma forma agraciados. E como é que você se torna próspero? Trabalhando. Mas não só trabalhando, você tem que trabalhar e renunciar ao resultado desse trabalho. Então é interessante que o Weber vai mostrando, olha que interessante, surge um comportamento do indivíduo, certo? Que é um comportamento baseado no trabalho, né, na dedicação, na renúncia, no sacrifício e na ascese. E isso estava na ética protestante. Com o passar do tempo, isso vai passando por um processo de secularização. Quer dizer, a dimensão religiosa ela vai perdendo a força, mas o comportamento ele fica. E é a partir desse comportamento que o Weber vai explicar a gênese do capitalismo industrial, né, naquele período. Que surge na Inglaterra, Perfeito. se amplia na E vai se na tornando Alemanha. hegemônico. Né? Na verdade, o ponto principal, o ponto de partida do Weber é o seguinte, o Weber ele é do direito, depois ele vai para a economia e torna-se um grande sociólogo. Né? Ele é dos três, do Durkheim e do Marx, ele é o mais, digamos assim, científico dos três, né? Sim. Porque a ideia dele de interpretação, né, de compreensão, exige um certo distanciamento epistemológico que a gente não vê tanto no Durkheim nem no Marx. Né? O Marx ele assume claramente uma bandeira, né? Não tem nenhum demérito, eu até porque eu sou muito afinado com essa perspectiva materialista dialética, né? Mas o Weber é um autor que eu estou estudando agora e estou retomando alguns textos e estou assim, gostando muito. Agora, em relação ao Marx, ele claro, ele é um sociólogo também, mas ele ficou mais conhecido, digamos, pela análise e pelas posições políticas que ele defendeu. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise a respeito disso também. Tá. Deixa eu só dar uma finalizada no Weber, né? Isso. Então, ele é um grande autor, criou uma escola que dá margem. Hoje nós temos muitos autores, né, afiliados a essa perspectiva, né? Dentro da chamada teoria do conflito não marxista, tem muitos autores, né, que vão... tem o Michels, que é um autor inglês, que vai discutir a formação, por exemplo, dos grupos elitários. É contemporâneo? Contemporâneo, já é falecido, mas é contemporâneo, sociologia contemporânea. E ele bebe nessa perspectiva do Weber, né? Agora, em relação ao Marx, muitos diziam que o Marx nem era sociólogo, né? Exatamente. Que o Marx era mais historiador, talvez economista, né? Aliás, um baita economista, né? Mas sociólogo propriamente político, militante, revolucionário. Isso. Mas acontece que isso está superado. Hoje, a discussão acadêmica é muito difícil alguém sustentar essa ideia de que o Marx não era sociólogo. Por quê? Porque a análise que ele faz do capitalismo enquanto modo de produção é uma análise tão profunda, tão detalhada, tão original, que ela se converte numa análise da própria sociedade capitalista. Né? Então, é inegável que o Marx, embora seja acusado por alguns de determinista, de que o fator econômico determina tudo, o que eu não acho que é por aí, mas ele mostrou que sim, a dimensão econômica ela tem uma preponderância enorme na nossa vida. Isso em função do capital, mas e no 18 Brumário? Ele faz uma análise bem, embora tenha aspectos históricos que ele analisa. Sim, com certeza. O de quanto, digamos assim, a história ela não é feita propriamente como os homens querem, né? Mas a partir de um contexto que nos leva por caminhos diferentes. A ideia de que os mortos governam os vivos, né? É muito interessante. Então, o Marx é um autor muito fecundo. Você pode fazer uma leitura especificamente sociológica, filosófica, antropológica, histórica, né? E até econômica. Eu considero assim um autor seminal, né? Ele te ajuda, a perspectiva dialética da sociedade, ele te ajuda a entender as tensões que ocorrem, né, entre os indivíduos e os grupos, entre as classes, né? Quer dizer, a ideia de classe, que as pessoas dizem, não, a classe não existe mais. Hoje o indivíduo não depende tanto do seu trabalho, né? Tem a dimensão da comunicação, como diz o Habermas, né? Quer dizer, hoje então o trabalho não é mais central. Né? Então não podemos mais falar em conflito, em tensões, como se falava no século XIX, a partir da Revolução. Eu discordo, eu acho que o trabalho ele é central, sim.
ele pode não ser um trabalho tão mais categorizado como era naquele período, né? Nós tínhamos uma burguesia bem definida, bem constituída e uma classe operária bem constituída. Hoje isso está muito diversificado, mas a questão, né, a atenção, ela está posta ainda. Agora, você falou do Habermas, mas o Habermas, pelo menos, ele é visto mais como um filósofo do que como um sociólogo. Seria essa? Olha, o Habermas, ele é filósofo sociólogo, né? Ultimamente ele tem escrito mais sobre sociologia do que sobre filosofia, né, no meu entendimento. E o grande mote do Habermas é a grande inovação que ele traz, né? Até costumo falar assim, né? Vamos pegar, por exemplo, o Freud, o Marx e o Habermas. O Freud, ele cria uma nova perspectiva de análise, que é o fator psíquico explicando tudo o que acontece. O Marx traz a dimensão econômica, quer dizer, o fato econômico, ele explica a sociedade. O Habermas procurou e mostrou o seguinte, que a comunicação hoje, a ideia do agir comunicativo, tornou-se uma nova esfera de atuação do indivíduo que explica a sociedade. Então, o Habermas, por exemplo, ele é um dos autores que não acredita na ideia da centralidade do trabalho. Então, ele acha que nós estamos vivendo uma era da dominação, digamos assim, da expressão da comunicação humana. Então, pela comunicação, pela interação, por esse agir comunicativo, nós estamos construindo outras esferas de atuação social, né, constituindo movimentos sociais, está emergindo um novo indivíduo aí com possibilidade de maior liberdade, maior atuação, né? E alguns o criticam, dizem que isso é um otimismo, que ele está desconsiderando 100 anos de tradição da epistemologia marxista, mas é um autor também que está vivo, atual, contemporâneo, escreve muito. E eu acho que a contribuição dele é muito válida para explicar esse aspecto aí. Agora, professor Everson Nauroski, no momento atual, me parece que a sociologia ela se dividiu em muitos campos. Sociologia política, do trabalho, que é uma das suas áreas de pesquisa, sociologia da violência. Eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem a esse respeito também. Pois olha, eu vou me limitar a fazer alguns comentários, né, porque eu, embora leia algumas coisas, conheça alguns pesquisadores de diferentes áreas, a gente acaba, por força né, da questão da pesquisa e da produção, a gente acaba sempre mais ou menos alinhavando né, o nosso olhar pelos autores que nos dão referência, né, que os meus são mais da área do trabalho e, em grande medida, da tradição marxista, né? Não naquele marxismo ortodoxo, de um marxismo mais, digamos, mais uma linha de uns frankfurtianos, né? Que pensam outros elementos, não só a questão econômica. Mas assim, olha, a sociedade, o Jorge, ela é tão complexa, ela é tão ampla, diversa, múltipla, que uma área só não dá conta. Então a sociologia, ela se viu na eminência, eu acho que é uma questão natural, quer dizer, as pessoas vão se especializando, vão se simpatizando, vão se atraindo por diferentes objetos, e isso vai se ramificando de uma tal forma que hoje você tem uma sociologia geral que é ensinada né, nas universidades como aquela sociologia propedêutica, básica, os conceitos, autores, e aí você acaba tendo que fazer algumas escolhas. E né, hoje a sociologia da violência, ela está uma produção muito grande, né? Ela tem vários autores. Eu recentemente conheci uma professora que acho que escreveu um livro também sobre sociologia da violência. Ela fala, quer dizer, a violência urbana, a mudança desse contexto tornou-se uma coisa assim que está na nossa porta, né? Na nossa janela. Quer dizer, hoje a violência ela assume várias formas, vários níveis de gradação, está associada a vários fatores, né? Sociais, econômicos. E, enfim, é um tema bastante complexo. Uma sociologia que eu gosto é a sociologia que trata da questão dos movimentos sociais, né? Então, é uma sociologia que busca pensar uma sociologia urbana, uma sociologia desses novos movimentos. E hoje é o que está acontecendo no mundo. Nós estamos vendo assim que as pessoas elas estão se organizando via redes. Quer dizer, hoje elas se conectam, elas elaboram pautas comuns, elas se organizam. E está emergindo aí uma série de sujeitos, né, que estão colocando em xeque, digamos, essa ideia de democracia meio pífia nossa, né, ou essa ideia de sistemas hegemônicos, né, da questão do poder econômico. Então, nós vimos aí a Primavera Árabe, nós vimos aqui as marchas que nós tivemos aqui, as manifestações, né. Claro que isso tudo tem que ser bem analisado, pensado, porque é muita
há muito engodo, há muita manipulação, mas é inegável que está surgindo daí um sujeito, né, que está se politizando e que ele não se sente representado nesses grupos que estão aí, nesses modelos, né? Então isso é um campo muito bacana para a sociologia. Agora, professor Everson, a Uninter está lançando uma licenciatura em sociologia. Para preparar professores para o ensino médio, para ensinar sociologia, porque a sociologia, no meu tempo, ela fazia parte do currículo, depois ela foi extinta. E agora ela está voltando nos currículos do ensino médio. Verdade. Isso é uma questão bem bacana, né, Jorge? Então, a sociologia e a filosofia voltaram a ser obrigatória em 2008, né, por uma lei federal, depois foi regulamentada e tornou-se um componente obrigatório nos currículos. E às vezes ela aparece nos anos finais do ensino fundamental e nos 3 anos do ensino médio. Eu acho muito bacana essa iniciativa da Uninter, porque assim, existe uma grande demanda, né? Às vezes as pessoas têm dificuldades de estudar em função de questões pessoais, questões até econômicas, às vezes a oferta presencial às vezes não dá conta, né, dessa demanda. Então eu vejo assim com muito bons olhos, né? Tanto que quando eu aceitei o convite para trabalhar, eu busquei conhecer a proposta do curso, né? E fiquei assim muito feliz de ver a seriedade, né? Quer dizer, eu tinha até algumas ressalvas em relação à educação à distância. E quando eu vi o quanto está sendo investido, o quanto as pessoas, a equipe, né, o material, a seriedade, a cobrança, o acompanhamento, o feedback, então realmente é muito sério. E assim, você falou dos professores, mas hoje, né, eu diria que o início da atuação pode ser como professor, né, do Estado ou de uma escola particular. E tem uma demanda enorme, né? Você vê, só em Curitiba aqui há um déficit, eu acho que chega de 50% a 40%. Quer dizer, das escolas que não tem professor habilitado em filosofia e sociologia. Perfeito. Então tem muita gente... Hoje a legislação ela não permite mais que uma pessoa que não esteja se graduando em filosofia assuma aulas de filosofia, que não esteja se graduando em sociologia assuma aulas de sociologia. Mas eu fui professor do Estado, né, há pouco tempo e na verdade não é bem assim. A gente vê que tem pessoas que não são da área e acabam pegando algumas aulas e às vezes pegam muitas aulas e isso é um problema, porque qual é a qualificação que essas pessoas podem ter até boa vontade, mas é muito complicado quando um profissional que não é formado nessa área vai trabalhar com aquilo. Isso, né? Em função da própria carência, porque durante um bom período, pelo menos aqui no Brasil, a sociologia ficou meio de lado. Ficou, né? A sociologia, mesmo depois da redemocratização, né? Quer dizer, no período lá do governo ditatorial, nós tivemos uma ausência, né? Ela sai num período do currículo escolar, tanto a filosofia quanto a sociologia. E depois, mesmo depois que houve a redemocratização, e na década de 80, ela ficou ainda mais 20 anos sem voltar. Né? E só voltou agora em função de muita mobilização dos coletivos de sociologia, coletivos de filosofia, e o governo federal acabou criando essa lei, e que eu acho que é uma coisa fantástica, e nós já estamos percebendo a diferença, né, de estar oferecendo a filosofia e a sociologia. As inscrições para os vestibulares estão permanentemente abertas? Estão permanentemente abertas pelo aluno site. Estuda na sua casa, através do sistema da web? Perfeito. Tem um sistema que é o ambiente virtual de aprendizagem, é o AVA, né? Então, é muito bacana, porque o aluno ele tem um livro original, produzido por um autor, por um pesquisador, por alguém que conhece a área. Além desse livro, ele tem também toda uma ferramenta que envolve chats, que envolve fóruns, que envolve discussões, as APOs, né, que são as avaliações pedagógicas online, elas são formatadas de um modo que permita ao aluno a interação com o professor, com o tutor e com os colegas que estão pelo Brasil todo estudando. Só para você ter uma ideia, o de filosofia foi lançado recentemente, não tem nem um ano, né? E já está com 1000 alunos. Exatamente. Então é uma coisa incrível, né? Enfim, eu acho que isso é uma revolução, né? Do ponto de vista de formação de uma cultura filosófica, de formação de uma cultura sociológica, é uma revolução tremenda. Haja vista a qualidade e a seriedade com que isso está sendo encaminhado, né? Que eu reconheço que é uma seriedade tanto administrativa quanto acadêmica. E com peso acadêmico importante. As pessoas que estão vindo são pessoas que, não só pela titulação, mas tem pesquisa, tem know-how, né?
Então é bacana, o aluno pode estudar em casa, ele tem várias ferramentas que ele pode utilizar. Recebe o livro físico também? Recebe o livro físico, ele também pode fazer uso do livro via PDF, né, online, mas ele recebe o livro físico. O livro virtual, que está lá na biblioteca virtual da instituição. Ele tem acesso ao livro, tem acesso a toda a biblioteca do curso, tem acesso à biblioteca da instituição, que é uma grande biblioteca, né? Então eu tô bem feliz, sabe, de estar participando desse processo. E só para finalizar, não é só a sala de aula. Hoje o sociólogo, né, o profissional de sociologia, ele trabalha como consultor, ele trabalha como pesquisador. Muitos editais já estão contemplando, principalmente os editais das sociedades de economia mista, as autarquias, institutos governamentais. Então o sociólogo vai trabalhar produzindo análises, relatórios de impacto, né, social, como é que aquele projeto pode estar impactando na comunidade, que é um cuidado muito bacana. Então eu diria assim que o campo de trabalho hoje ele é bem promissor, ele não se restringe só à sala de aula. Quem tem um perfil para pesquisa, quem gosta de trabalhar com análises, né, com análise de conjuntura, trabalhar com dados, né, a sociologia está bem sofisticada na área de análise de dados estatísticos, conjunturais. Então tem assim um rol muito grande para a atuação do profissional. Então, nós entrevistamos neste bloco de Gestão Pública em Debate o professor doutor Everson Nauroski, ele que é doutor em Sociologia, e o nosso tema foi os novos caminhos da Sociologia. Professor Everson, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado, Jorge. Foi um grande prazer. Obrigado a todos. Tá? Prazer é meu. Boa tarde. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter forma profissionais comprometidos com o crescimento e desenvolvimento social e econômico do país. Sua credibilidade está cada vez mais sendo reconhecida nacionalmente. Prova disso é a inclusão dos seus cursos do Centro Universitário Internacional Uninter no famoso Guia do Estudante da Editora Abril, que avalia as melhores instituições de ensino superior do Brasil. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD do MEC, os resultados comprovam que o Uninter proporciona formação de alto nível. É também o primeiro colocado em qualidade de educação à distância, comprovada por meio de pesquisas realizadas pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. Desde a sua fundação, o objetivo principal do Grupo Educacional Uninter é formar profissionais capazes de se adequarem às contínuas necessidades do mercado competitivo. Profissionais que demonstrem um conjunto de saberes e conhecimentos provenientes de uma sólida formação técnica e científica. A educação à distância é sinônimo de flexibilidade, o que possibilita às pessoas conciliarem sua formação com o trabalho, além de contemplar a democratização da oportunidade de acesso à educação, o que propicia uma inclusão geográfica mais abrangente, levando a educação para regiões antes desprovidas. Atento a esta realidade, o Centro Universitário Internacional Uninter disponibiliza as aulas em diferentes formatos, para que mais de 150 mil alunos tenham acesso ao conteúdo de onde estiverem.
O Grupo Educacional Uninter conta atualmente com uma invejável infraestrutura, com o que tem de melhor em captação e transmissão de aulas via satélite. Nosso satélite, um dos melhores do Brasil, tem cobertura com garantia de 100% de recepção em todo o território nacional, com disponibilidade de sinal de 99,9% do tempo no ar. O Grupo Educacional Uninter utiliza-se de todo esse aparato tecnológico para democratizar o acesso à educação com qualidade em todos os cantos do país. As aulas gravadas são editadas em modernas ilhas de edição e disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, principal ferramenta de interação síncrona e assíncrona entre aluno e tutor por meio de chat, fórum e rádios web. Além disso, ele pode receber os conteúdos das aulas gravadas em um kit multimídia. O envio dos materiais didáticos é realizado pela Central de Distribuição Uninter. O suporte logístico é referência no Brasil. Os materiais didáticos dos alunos são produzidos em Curitiba com o que tem de melhor em tecnologia gráfica e audiovisual. O Centro Universitário conta com um portfólio de mais de 40 cursos de graduação, mais de 90 cursos de pós-graduação nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, além de cursos de extensão para alunos e profissionais das mais diversas áreas de atuação. Por tudo isso, o Grupo Educacional Uninter é hoje uma empresa modelo que atua com transparência e a constante busca pela inovação, qualidade e modernidade, promovendo uma capacitação científico-tecnológica eficiente. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. E ele também pode ser assistido através da rede EdSat, através de parabólicas digitais, os canais da educação. Hoje nós vamos debater a liberdade religiosa no Brasil. E para isso nós convidamos o advogado Assir De Geroni. Dr. Assir De Geroni, ele é presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, de Direito e Liberdade Religiosa da OAB, e ele também é pós-graduado em terceiro setor. Doutor Assir, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa, dizer que para nós é uma honra tê-lo aqui, nós que somos amigos há mais de 30 anos, e eu gostaria que o senhor nos situasse, fizesse uma contextualização da liberdade religiosa do Brasil em relação aos demais países do mundo. Doutor Jorge, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e parabéns pelo programa, pela iniciativa, parabéns ao Grupo Uninter por essa disponibilidade, né, de um material tão rico que, pelo que o senhor comenta, está sendo disponibilizado aos alunos. O Brasil, em termos de liberdade religiosa, segundo uma fundação americana,
que completou uma pesquisa bem científica, bem fundamentada, há cerca de 2 anos atrás, está no topo da liberdade religiosa no mundo inteiro. No mundo, Nenhum país do mundo tem tanta liberdade tem dado tanta liberdade religiosa para os seus cidadãos como o Brasil. Então aí os olhos das autoridades eclesiásticas, líderes religiosos no mundo todo, estão vendo o nosso exemplo e tentando aprender conosco. Inclusive, esta mesma fundação, ela está colocando já o seu pé aqui no Brasil, sendo que foi criada há cerca de 2 anos uma associação aqui no país. Lá nos Estados Unidos é fundação, aqui uma associação que está iniciando as suas atividades aqui, né, de liberdade e negócio, liberdade religiosa e negócio. São 2 focos, 2 eixos de atuação dessa associação. A ideia é congregar líderes religiosos, autoridades e empresários. A tese essa fundação, e aqui no Brasil o braço dela é uma associação, é que eles descobriram, através de várias pesquisas, que onde há ampla liberdade religiosa, os negócios vão muito bem, vão melhores, se desenvolve mais, há mais prosperidade, a iniciativa privada encontra grandes oportunidades de se desenvolver, de empreender, devido à presença na vida dos seus cidadãos da liberdade religiosa. O que o senhor atribui esse alto índice, pelo menos em alguma coisa, já que não fomos campeões no futebol, na liberdade religiosa nós estamos no topo do ranking. É até uma ótima notícia que o senhor traz a todos nós. Mas o que o senhor atribui, doutor Assir de Geroni, digamos assim, essa ampla liberdade? São as nossas leis, é a nossa Constituição, ou é o próprio espírito do Brasil e o comportamento das nossas autoridades? Eu creio que são ambas as coisas, o senhor acertou. Tanto as nossas leis, a nossa liberdade religiosa começou lá em 1810 aproximadamente, quando o rei de Portugal firma um tratado com a Inglaterra a fim de permitir que a Inglaterra usasse os nossos portos, né? Ali ele foi obrigado a colocar no tratado que os cidadãos ingleses, na época totalmente protestantes, tivessem ampla liberdade no nosso país de adorar ao seu Deus, ao Deus Todo-Poderoso, inclusive consta esse nome no tratado. Depois as constituições, apesar de que a Constituição do Império, ela consolidava a Igreja Católica como uma religião oficial no país, mas permitia a presença de outras religiões, com alguma restrição, mas muito pequena, e culminou com o decreto, um dos primeiros decretos da República, em 1891, que está em vigência até hoje, né, o 119A, se não me engano, que separando completamente Estado e Igreja. E de lá para cá, todas as constituições dão essa liberdade, consolidam essa liberdade. Mas o segundo eixo que eu vejo que colaborou com esse crescimento e com esse usufruto da liberdade religiosa é que realmente as autoridades no país nunca se preocuparam, sejam elas do executivo, do judiciário ou do legislativo, em estabelecer restrições, limites ao exercício da liberdade religiosa, ao exercício da religião. Porém, com uma ressalva, que é o que eu iria dizer. Recentemente, eu acho que em outubro do ano passado, eu estive num congresso mundial nos Estados Unidos, onde teve lá a presença de mais ou menos 130 autoridades religiosas do mundo todo, inclusive da China, que a China é comunista, tem sérias restrições religiosas, e de outros países, juiz da Suprema Corte estava lá, dos Estados Unidos, senador, etc. E justamente esse era o ambiente. Nós estávamos em 5 brasileiros. O Brasil tem a maior amplitude no benefício, no uso desse direito. Mas é isso que a gente quer alertar, e nós, os representantes do Brasil lá, queríamos alertar,
que está se começando de maneira homeopática, bem devagar, tentativas no legislativo, também no executivo, no judiciário, vez por outra, tentativas de cercear esse direito que nós temos consagrado na nossa Constituição de 88. E isso está começando a acontecer. Mas o país, até então, podemos garantir sim, salvo essas tentativas pontuais de fazer o Estado se miscuir dentro das questões de fé, o Brasil, nenhuma autoridade se preocupava com isso, o que deu, inclusive, liberdade para que as religiões aqui se proliferassem. A Igreja Católica tem ampla maioria, os evangélicos já estão chegando a 25% da população, o budismo está crescendo no país, o Islã está vindo para investir pesado. Só no Paraná já foram abertos no ano passado dezenas de mesquitas, de pequenas casas de culto. Então, proliferou-se essa ideia de que o país dá essa liberdade religiosa, e dá mesmo, tanto nas leis, a partir da Constituição, como também as autoridades não ligavam para isso, ou seja, não se preocupavam em restringir a liberdade religiosa. E por isso, talvez, nós tenhamos chegado ao topo, mas temos que comemorar isso, não somente comemorando, celebrando a liberdade, a ampla liberdade religiosa, mas tomarmos cuidado, refletirmos com essa posição que é de extrema responsabilidade e pedir que o nosso legislativo, também o executivo e quem sabe até o judiciário pensem que nós temos que manter esse pódio e não podemos permitir que hajam cerceamentos de onde vier, seja de uma outra religião, seja do legislativo, etc. Agora, o doutor Assir de Geroni, recentemente nós tivemos uns episódios, especificamente no Rio de Janeiro, em que uma menina de uma religião afro-brasileira, vestindo aquelas roupas, ela sofreu uma espécie de agressão, atiraram algumas pedras nela, e depois as igrejas evangélicas, inclusive o arcebispo do Rio de Janeiro, todos acolheram essa garotinha, demonstrando, digamos assim, de que esse tipo de prática deve ser condenado por todos. Eu gostaria de que o senhor, como presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB, analisasse este evento, se é isolado ou ainda em algumas regiões do Brasil há um certo preconceito em relação a outras religiões que não sejam aquela que as pessoas professam. Exato. Pontualmente, doutor, é isso que até eu me referi há pouco, pontualmente estão surgindo tentativas, não só no executivo e principalmente no legislativo, mas também na própria sociedade, e ficamos pasmos com isso, do discurso de ódio, né? Estão lançando mão dessa bandeira do discurso de ódio e intolerância com aquele que crê de maneira diferente. Esse episódio do Rio, então, eu posso dizer com todo o lamento que eu poderia dar sobre essa menina que foi apedrejada, e também a sua religião, os representantes da sua religião, dizer que foi um ponto, um acontecimento pontual e esporádico. Muito embora no Rio de Janeiro, por ter bastante centros espíritas de Umbanda e Candomblé, a gente ouve falar de vez em quando, e ainda, salvo o melhor juízo, de forma pontual, esporádica, de que esses centros espíritas estão sendo atacados por fanáticos religiosos de outras religiões. Eu não vi na imprensa, o que eu fiquei sabendo era só pela imprensa, se realmente os agressores dessa menina eram evangélicos ou não. Segundo testemunhas, segundo consta na imprensa, que testemunhas disseram que eram evangélicos. Eu não saberia dizer aqui com certeza, eu não posso também assegurar, porque nós nem temos acesso a esse inquérito, se foram ou não evangélicos, porque hoje o evangélico, até algum certo
certo tempo atrás, os evangélicos eram caricatos, né? Eles andavam de terno, de gravata, com a Bíblia debaixo do braço, e as senhoras com roupas compridas, né? Vestidos, saias. Hoje já não é mais assim. Então, se foram os evangélicos, alguns representando alguma igreja ou alguma religião, algum ramo dentro do evangélico brasileiro, seja pentecostal ou não, é lamentável, porque esta não é a posição dos evangélicos, tanto os históricos como os pentecostais e até podemos dizer dos neopentecostais. Não é essa a posição, esse discurso de ódio, essa intolerância e esse discurso de agressividade, de discriminação com aquele que pensa diferente. Mas tem surgido, sim, pontos, e esses pontos de agressão, de discurso de ódio, é que tem fundamentado que alguns representantes na Câmara Federal tentem criar projetos de lei para cercear a liberdade de todos, daí o que é profundamente lamentável. O discurso de ódio não pode ter guarida em nenhum dos ramos religiosos do Brasil, seja ele qual for. Ele é atentatório à dignidade da outra pessoa. Nós temos que respeitar a dignidade daquele que crê diferente, né? Se nós cercearmos o direito da pessoa exercer a sua fé, né, cercearmos esta liberdade, a pessoa se torna menos humana, a pessoa se torna menos do que ela é. Esse discurso de ódio não pode encontrar guarida, deve ser reprimido, sim, com ações judiciais e até, quem sabe, com medidas legislativas. Mas, ressaltando que a nossa liberdade religiosa no país está intrínseco o direito de fazer proselitismo. Mas o proselitismo de quem pertence a uma outra fé, no sentido de demonstrar que a minha fé, que eu esboço, é a verdade, é a melhor, ele deve ser feito no campo das ideias, da persuasão racional e não no discurso de ódio, que é profundamente lamentável. Agora, doutor Assir de Geroni, recentemente nós tivemos um debate no Brasil sobre os planos estaduais de educação e os planos municipais de educação. E se levantou uma proposta que, na grande maioria dos municípios e dos estados, acabou não sendo aprovada, que foi a da ideologia de gênero. A ideologia de gênero é, digamos, uma teoria que procura explicar de que o gênero ele não vem, digamos, com o nascimento, mas é algo que a pessoa constrói durante a sua vida, ou seja, a sua opção sexual. Como é que o senhor, como presidente da Comissão de Liberdade de Culto, vê esse tipo de comportamento e inclusive, procurando, digamos, segmentar e criar algumas dificuldades até a existência da família, que é algo consagrado e defendido pela Constituição? Muito se estudou nesses últimos meses a questão da teoria de gênero, né? Nós chamamos de ideologia de gênero e os defensores dessa tese chamam de teoria de gênero. Nós, da nossa comissão, unanimemente, a comissão da OAB, de Liberdade Religiosa, unanimemente vimos com preocupação essa tentativa de inserir nos planos. Primeiro foi no plano nacional, o ano passado, né, se não me engano. E depois no plano estadual, concomitantemente com os planos municipais, aqui no estado e em outros estados também. Nós vimos com preocupação porque estava-se nessa tentativa de criar essa legislação, inserir isso no plano de educação, estávamos afrontando pactos internacionais, os quais o Brasil é signatário. Então, esses pactos internacionais são de vigência obrigatória aqui dentro do país. Segundo o Supremo Tribunal Federal, esses pactos eles são supralegais, eles estão acima das nossas leis
e de observância obrigatória pelo país. O Brasil é obrigado a seguir o que está escrito em todos esses pactos e protocolos e declarações feitas de maneira não unilateral pelo país, né? Ou seja, não internamente, não é uma legislação interna, mas elas são inseridas aqui dentro do Brasil como no ordenamento jurídico como supralegais, acima das nossas leis. E imediatamente nós nos lembramos do Pacto de São José da Costa Rica, né? O Pacto de Direitos Humanos, a Declaração de Direitos Humanos das Américas, onde no artigo 12, se não me engano, no número 4, que é a técnica legislativa um pouco diferente, diz que o titular do direito, nesse caso, na educação dos filhos, são os pais. Então, o texto diz ali expressamente, não precisa nem interpretar, que os pais é que têm o direito de exigir que a escola ensine, se for o caso de ensino religioso, e aqui o ensino desse tema, o ensino moral, matéria de assunto moral, que esse ensino seja feito de acordo com a convicção dos pais. Então não é de acordo com a convicção do Estado, não é de acordo com a convicção do legislador, com a convicção do professor, da direção da escola, porque o Estado, a escola aqui, escola pública seria o Estado, mas de acordo com a convicção dos pais. Então os titulares desse direito são os pais. E nós notamos que nessa tentativa de inserir essa possibilidade de haver não só um ensino, mas também ações práticas dentro das escolas sobre a teoria de gênero, os titulares do direito não foram ouvidos, que são justamente os pais. E por isso, professor, houve até uma revolta, uma manifestação, não apenas das igrejas de um modo geral, mas da sociedade que pressionaram os legislativos para retirar essa teoria ou ideologia de gênero nos conteúdos escolares, principalmente de crianças de ensino fundamental que ainda estão em formação. Discutir esse tema numa universidade é uma coisa, agora com crianças é algo que preocupa muito, o senhor não acha? Preocupa, além de violar esse direito dos pais assegurado nesse pacto de observância obrigatória pelo Estado brasileiro, também, ao nosso ver, era um suposto direito, porque na verdade é uma teoria ainda, né, que vem de construções filosóficas, né? É uma teoria que iria se sobrepor a direitos fundamentais consagrados na nossa Constituição. Para começar, a própria dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República. E a liberdade religiosa, que é o que dá vazão para a dignidade da pessoa humana em termos do ordenamento jurídico, né? Esses dois princípios, ao meu ver, foram profundamente atacados e seriam sobrepostos com essa teoria dentro desses planos de educação. Nós vimos com preocupação e a nossa comissão tem se posicionado contra isso. Mesmo porque nós temos que defender o Estado democrático de direito. É normal que no Estado democrático de direito surjam teorias das mais variadas, surjam ideias das mais diferentes matizes, mas o próprio Estado democrático de direito exige que elas sejam amplamente debatidas e que não sejam impostas goela abaixo, como estava sendo feito com a teoria de gênero. Agora, doutora Cir Degeroni, o senhor é um especialista também em terceiro setor e nós temos hoje, para as igrejas, a imunidade tributária, ou seja, o imposto ele não atinge o templo, o local onde se realiza o culto. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise a esse respeito da importância de que o senhor já colocou sobre o aspecto, digamos, de desenvolvimento de uma sociedade, a liberdade de culto, mas que o senhor também fizesse essa análise relacionada ao contexto em que nós estamos vivendo. Então, as organizações religiosas, inclusive há um texto, o artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal, tem um erro de redação.
ali proíbe, e é o marco constitucional do Estado laico brasileiro, separando o Estado das organizações religiosas, da religião. Ele fala em igrejas, mas igrejas é um nome fantasia, né? Assim como centros e mesquitas, sinagogas, etc. Essa questão da imunidade está assegurada no artigo 150, inciso 6º, a linha B da Constituição, e que, conforme também o parágrafo 4º, se não me engano, ele estabelece que essa imunidade, ou seja, uma vedação para o Estado, e aqui se entende o Estado, o município, o Estado membro, a União e o Distrito Federal, né? E se tivesse territórios, os territórios, uma vedação, uma imposição de não agir em relação à renda, ao patrimônio e ao serviço das organizações religiosas. Bom, o serviço é religioso, é a missa, é o culto, é a sessão. O patrimônio é exatamente aquilo que está arrolado como no nome de propriedade da organização religiosa, né? E a renda, que normalmente são ofertas e dízimos e bazares e festas, etc. A Constituição, ela garante essa imunidade para a renda, o patrimônio e os serviços, mas desde que tudo seja aplicado nas finalidades da organização religiosa. E que tudo esteja de forma decentemente, legalmente, contabilizado de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade. Porque a igreja ela é imune ao imposto, né? Não às taxas e nem contribuições, mas impostos ela é imune. Porém, ela não é imune às obrigações acessórias, como declarar a Receita Federal, aquilo que foi gasto, o que foi arrecadado, no que foi gasto e etc. Nós temos hoje, vendo com preocupação, que vez ou outra surgem denúncias na imprensa de rendas de organizações religiosas que não são necessariamente encaminhadas para que se busque as finalidades da religião, que é pregar uma fé, uma ideologia religiosa, uma teologia, conseguir adeptos, proselitismo, que é perfeitamente normal, mas sim que valores são desviados para outras finalidades. E que também muitas organizações religiosas acabam investindo, por exemplo, em imóveis e em outros tipos de patrimônio, justamente para dar vazão aos seus recursos, e que muitas vezes esses imóveis ou patrimônio, como empresas de comunicação, etc., elas não estão sendo usadas para atingir a finalidade religiosa. Aí, ao meu ver, e estão certos os tributaristas e algumas decisões dos nossos tribunais de que aí a imunidade tem que cair fora, ou seja, a organização religiosa tem que realmente recolher impostos. Apesar de que, se formos na origem da Bíblia, que falando do lado cristão das religiões, né, Jesus disse que ao César deve ser dado o que é dele. Ou seja, então, se formos ao pé da letra, as organizações religiosas deveriam pagar impostos. Então, nós entrevistamos neste bloco de Gestão Pública em Debate o Dr. Assir de Geroni, ele que é advogado, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB aqui do Paraná, e o nosso tema foi justamente liberdade religiosa no Brasil. Doutor Assir, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa. Não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado, Eu que agradeço, doutor Jorge. Obrigado. Eu que agradeço.